Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Fagundes. Eu vou resolver algumas questões com vocês da lista que foi enviado aí tem a lista anterior, né? Tem um pouco mais de uma semana. Selecionar algumas questões, fazer alguns vídeos sobre. Por mais que eu tenha botado a resolução, espero que de alguma forma ajude aí vocês, tá? Vamos lá, vou fazer primeiro essa bateria aí dessas três questões da EAR. Vou selecionando, vou fazer vídeos separados para não ficar muito grande, tá? Vamos lá, primeira questão. Um astronauta de massa m e peso p foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta cuja gravidade é um terço da gravidade na Terra. Tá bom? O que vai acontecer então com a massa e com o peso dele, galera? A massa não muda. Eu tenho 90 quilogramas na Terra, na Lua, em Marte. A minha massa continua sendo a mesma. A massa é a constituição de matéria, não depende da gravidade. O peso depende. O peso, sim, é nada mais. Qual é a definição de peso? É a massa vezes a aceleração de queda livre local, que é a gravidade. Então, o meu peso na Terra é maior do que o meu peso na Lua, porque peso é massa vezes gravidade, tá bom? O que ele falou? Ele foi levado para um planeta cuja gravidade é um terço. Então, o meu peso nesse planeta vai ser um terço do que o meu peso é na Terra. Lembrando que peso é isso, é a força que a Terra faz te puxando para baixo, né? Então, a massa ela é a mesma, mas o peso vai ser um terço do peso que a gente tem aqui na Terra. Legal? Letra C, o nosso gabarito. Segunda questão. Tem um objeto de 6 quilogramas que está sob a ação de duas forças, uma de 18 e uma de 24 newtons. São perpendiculares entre si e formam um ângulo de 90 graus. Quanto que vai ser a aceleração que esse objeto vai adquirir? Como que a gente vai resolver esse tipo de questão, tá? Quando a gente vai lá na segunda lei de Newton, e a gente estuda que F é igual a ma, esse F é a força resultante. Porque pode ser que o corpo sofra mais de uma força, que é o que acontece em 99% dos exercícios. Nesse caso, então, a gente tem um corpo de 6 kg que sofre a ação de duas forças que, se fossem forças de mesmo sentido, eu ia somar, né? 18 com 24, e aí ia ser uma força muito grande, né? 24 vai dar 34, 44 vai dar 42, né? Seria uma força muito grande. Se fossem sentidos opostos, eu ia subtrair os módulos. Eu tenho 24 para a direita, 18 para a esquerda, como se fosse 6. Mas não é o caso aqui. Aqui eu posso representar como se fosse uma força para cima, por exemplo, valendo 18 newtons, e uma força para frente, para a direita, valendo 24 newtons. E aí, professor, como que eu faço? Bom, aí você tem que saber, então, vou fazer um resumo, tá, do que eu acabei de falar. Se um corpo estiver sofrendo 2, 3, 4 forças, mas elas forem forças de mesma direção e mesmo sentido, direção horizontal, sentido para a direita, por exemplo. Uma força vale A, a outra força vale B. É só você somar. A resultante vai ser A mais B. Se uma força for... Se ele estiver sofrendo 3 forças, A, B, e estiver sofrendo uma força C, que tem o sentido oposto, como que eu faço? Bom, a minha resultante vai ser A mais o módulo de B menos C, porque C está no sentido oposto. Esse cara vai dar 10, esse é 18, esse cara é 10. Eu vou somar 10 com 18, vou subtrair de 10, vai dar 18, por exemplo. E quando as forças forem perpendiculares? Aí você vai fazer assim comigo, ó. Se o cara está sofrendo uma força para a direita e para cima, ele está andando em diagonal, ó. A força resultante é para cá, que é um pouco para o lado e um pouco para cima. Como que eu faço? Eu vou fechar o retângulo, ó. Eu vou fazer o cara que está embaixo, eu vou fazer ele do mesmo tamanho ali em cima. E esse cara que está em pé, eu vou fazer ele do mesmo tamanho aqui do lado para fechar o retângulo. E aí eu ligo a origem ao fim ali. Eu vou fazer uma diagonal ali. Eu fiz tudo na mão livre, não sei porque agora eu vou fazer isso aqui. Obviamente não vai ficar nada simétrico, né? Como eu estou fazendo essa gravação de tela também, esse programa é bem pesado. Vocês já estão acostumados com as aulas, né? Bom, essa é a nossa força resultante, galera. Tá aqui, ó. Aqui aponta a nossa força resultante. Deixa eu apagar aqui, vamos lá. Luxo máximo, né? Força resultante.
como que eu resolvo Pitágoras. O bom e velho Pitágoras vai resolver. Se eu tenho que esse cateto é 24 e eu tenho outro cateto que vale 18, eu consigo muito bem safar a força resultante. O nosso F do F igual a MA é a nossa força resultante. Eu não quero saber se eu sofro 24 ou 18. Qual é a força resultante? Eu vou falar que F ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Mas, galera, também não precisa resolver essa conta. Isso vai dar 30. E, professor, como é que você fez isso? Bom, se você não está ligado, era para estar. Isso é um triângulo pitagórico. Vocês lembram lá do triângulo, o famoso triângulo lá do ensino fundamental, acho que nono ano a galera vê muito isso. A gente estuda a propriedade de triângulo retângulo no nono ano, né? Tem um triângulo que tem um cateto 3 e um cateto 4. Quando a gente faz 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 9 mais 16, 25, tirou a raiz. A hipotenusa é 5. E ele é um triângulo famoso, 3, 4, 5, triângulo pitagórico. Os múltiplos também funcionam da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu tenho um cateto 6 e um outro cateto 8, a hipotenusa é 10. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, 36 mais 64 é 100, tirou a raiz 10. E assim vai. Rapaziada, se eu pego 3 e multiplico com 6, eu vou achar 18. Se eu pego 4 e multiplico com 6, eu vou achar 24. Então, esse cara é 30. É um triângulo pitagórico também. É um múltiplo. Tá? É bem mais safo do que ficar fazendo 18 ao quadrado, 24 ao quadrado. Bom, se a força é muito mais... Né? Imagina um vestibular. Eu faço isso aqui de cabeça, 18, 24 é 30. Se você for fazer 18 ao quadrado, 24 ao quadrado, somar, tirar a raiz, você perde um ΔT preciosíssimo. Quando a gente fala de Enem, de UERJ vestibulares, você tem que estar muito na ponta dos cascos para fazer rápido, né? O tempo é a questão mais difícil da prova, com certeza. Então a força resultante é 30. A massa que o corpo tem é 6 kg. Eu sei que a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Luxo máximo, né? Então vou lá marcar minha aceleração. Letra C também, então 6C, né? Eu vou fazer mais uma, essa da EAR, para a gente fechar. No caso, é um corpo que sofre forças de 5 e 4, mas eles não são perpendiculares, nem estão no mesmo sentido, nem sentido oposto. Se tivessem no mesmo sentido, a resultante dava 9. Sentidos opostos daria 1, né? 5 com 4 vai dar 1. E se tivesse perpendicular, ia ser 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado na raiz. 25 mais 16 vai dar 41, tirou raiz, sei lá quanto é que dá, uns 6,5 aí da vida. Mas não é o caso. É um ângulo de 60 graus. E ele quer saber quanto que vale o módulo da força resultante, tá? Já vou dar uma dica preciosa. Pessoal, qual é a maior força resultante possível? É se as forças estivessem no mesmo sentido. 5 e 4 no mesmo sentido. Ia dar 9. Isso é o maior possível. Bom, raiz de 91 é maior do que 9. Raiz de 81 é 9. Então eu já não marcaria a letra D. Né? Uma letra que eu já descartaria a letra D. Fazendo uma prova de múltipla escolha, você tem que ser safo, tem que saber as opções que são impossíveis. Né? Quando eu faço um vestibular, quando eu vou lá na prova de história, na prova de humanas, literatura, eu sempre vou arriscar aquelas opções estapafúrdias, né? Eu vou ficar ali com uma dúvida em duas, tá? Por mais que não seja a minha área, eu sei que tem coisas que são nonsense. Então é importante você saber o nonsense aqui. 5 mais 4 dá 9. Então não tem como ser mais do que 9. Impossível. Se você botar no sentido oposto, seria 1. Perpendicular seria raiz de 41. Então já sei que também não é raiz de 41, porque não é perpendicular. Eu já sei que eu já sei que a resposta é C. É raiz 61 sem fazer conta nenhuma, só sendo safo o suficiente. Por quê? Vou botar aqui um desenho. Como é bom você ser safo, né? Ajuda muito para fazer múltipla escolha. As pessoas esquecem que numa prova múltipla escolha, você não tem que fazer a questão bonitinha, como se estivesse entregando para o professor. Você está fazendo um vestibular, né? Você tem que se acertar. É por isso que as pessoas que mandam bem fazem rápido o negócio. Você tem que fazer rápido, te mostra uma sagacidade maior de fazer prova. Se eu tenho um corpo e eu tenho 5 newtons para cá e 4 newtons para cá,
é o máximo que essas forças podem estar se ajudando, quando elas estão apontando para o mesmo lugar. A resposta é 9. É impossível 5 e 4 dar mais do que 9. Possível. Mas poderia dar 1, poderia dar menos, né? 5 com 4 depende só do sentido. Agora, se eu tenho 5 para frente e eu tenho 4 para cima, eu tenho que a resultante... Aí a gente vai fazer aquela técnica que eu acabei de mostrar, de fechar o retângulo, ligo o início ao fim, a gente já está mais safo nisso. Essa é a resultante. Agora imagina que o ângulo não é 90, o ângulo é 60. Elas se ajudam mais quando o ângulo é menor. Quanto mais agudo, mais as forças se ajudam. Quanto mais obtuso, mais aberto, menos elas se ajudam. Eu sei que quando o ângulo é 60, vai ter que dar mais do que raiz de 41, que seria esse gabarito aqui. E eu sei que é menos do que 9. Só tem uma opção, que é mais do que 41, mais do que raiz de 41 e menos do que raiz de 9, que seria até 81. Então, com certeza, o gabarito é a letra C. Mas eu vou resolver aqui de uma maneira que um professor resolveria. Não tenho essa expectativa que você faça na hora da prova. Eu gostaria que você fizesse como eu acabei de falar, sendo safo e já estaria na quinta questão com certeza, né? Bom, o que você vai fazer? Você precisa dessa técnica que eu vou te mostrar, então é por isso que eu vou resolver. O ângulo é de 60 graus, então eu tenho 5 para o lado, eu tenho 4 em diagonal aqui, e o ângulo vai ser de 60 graus. Pois bem, como que eu vou resolver essa situação? Aqui você vai aplicar a mesma técnica que eu acabei de te ensinar. Você vai fechar, só não vai fechar um retângulo, né? Mas você fecha um polígono, eles são paralelos, eu consigo entender aqui o polígono, e aí eu vou fazer a mesma ligação do início ao fim. Eu vou fazer a mesma reta. Eu quero que vocês só no visual, e é um desenho completamente zoado aqui, né? Mas acho que só no visual vocês já conseguem perceber que essa resultante é maior do que essa, né? Mas talvez eu não os convença, porque o desenho também não é tão honesto. E aí, professor, como é que a gente resolve esse cara? Aí a gente vai para algo maior do que o Pitágoras. Quando a gente tem dois vetores e eu quero somar, eu vou para a lei dos cossenos. A matemática ajuda a gente. Como é que é essa lei dos cossenos? Porque Pitágoras, gente, só funciona se o ângulo for de 90 graus entre os catetos. Então, quer dizer, se o ângulo for 90, eu faço Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado na raiz. Se o ângulo for 0, eu somo. Se o ângulo for 180, que é o caso assim, eu subtraio. E quando o ângulo não for 180, não for 0, não for 90, o que eu faço? Aí eu faço lei dos cossenos. Eu vou falar que a minha força resultante vai ser f ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado, 4 mais 5 ao quadrado, 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, mais, né, 2 vezes AB cosseno de 60. E, caraca, professor, complicado isso aí. A lei dos cossenos nos diz que a resultante ao quadrado, o vetor soma ao quadrado, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, até aqui é Pitágoras, né? Mais 2 vezes AB cosseno do ângulo. Repara, pessoal, quando o ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Esse somatório todo some e a gente volta para um Pitágoras. Então eu vou colocar aqui a lei dos cossenos, tá? O C ao quadrado, vou botar igual o professor de matemática botou lá quando você talvez tenha visto isso no nono ano, não lembre. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno θ. Legal? Então é quando eu tenho dois vetores, A e B, e o ângulo é um θ qualquer, inclusive pode ser 90. E aí eu quero descobrir o vetor soma. Legal? Quando o ângulo é 90, eu percebo que isso aqui zera e eu volto para o Pitágoras. Outra coisa, mas o meu professor de matemática me ensinou que a lei dos cossenos é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB cosseno θ. É porque o teu professor de matemática, ele usou esse ângulo aqui, ó. Ele falou que esse cara aqui é o B, tá vendo? B, que é o que a gente desenhou. Esse aqui é o A, e ele usou esse ângulo aqui e fechou o triângulo. Quando você vai lá no livro de matemática, a lei dos cossenos, ela tá simplesmente assim, ó. AB ou BA, isso não importa. A ordem, né? Esse cara é θ e esse aqui é o C. Legal? Isso na matemática. Na física, ela tem uma aplicabilidade maior. Eu tenho dois vetores, eu te dou o ângulo entre eles. Eu te dou esse ângulo aqui, ó. Esse é o que a gente usa na física. E aí a gente aprende
que o cosseno de 120 é menos o de 60, esse é o suplemento, é o whey protein, é o suplemento do ângulo. Como eu uso esse cara, faz sentido eu usar o somatório. Quando o professor de matemática usa esse, ele usa menos. Então, pode ficar despreocupado que na física você sempre a gente vai ter dois vetores quaisquer e a questão vai te dar o ângulo entre eles. Então você vai usar o somatório. A matemática, como ela usa o ângulo suplementar, ela usa um sinal de menos aqui. Legal? A matemática usa um sinal de menos porque ela te dá esse ângulo e não esse, tá? Mas está tudo correto aqui, pode ficar tranquilo. Então, o que eu quero que você saiba, eu tenho dois vetores e o ângulo é um θ qualquer. Como que eu acho o resultante, o somatório desses vetores? A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes ab, cosseno θ. Nesse caso, olha só que questão complicada que ia ser, né? Você ia ter que fazer um bando de contas. Eu acho que eu já estava na sexta questão, enquanto você está nessa, fazendo essas contas todas. Então aqui vai dar 16 mais 25, que é 41, mas eu tenho que te ensinar essa técnica, né? 2 vezes 5 é 10, aqui vai dar 40, e o cosseno de 60 é meio, né? Legal. Então eu vou ter 41 mais 20, né, que é 40 com 2 aqui, fica 20, vai ser raiz de 61, o que todo mundo já sabia faz tempo, mas nem sempre as pessoas têm essa análise na hora de fazer um vestibular, né? As pessoas às vezes estudam e sabem fazer e tal, mas elas não pagam para fazer um olhar mais amplo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e bons estudos.